Aqui estão presos os líderes da maior e mais violenta facção criminosa do país. Por que normalmente esses presos se tornam líderes dentro do universo prisional? Quais são realmente os critérios para que esse cara possa mandar, desmandar, conduzir ideia? É tudo isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional e hoje a gente vai falar sobre a liderança. Como é que funciona isso dentro de uma penitenciária e quais são as diferenças, por exemplo, de penitenciária para CDP quando se trata de liderança. Normalmente, essa liderança ela tem duas linhas falando do estado de São Paulo e trabalhando aqui dentro de uma linha de raciocínio. Seriam aqueles presos que fazem parte do setor, né? Já tem vídeo aqui no canal explicando quem são esses presos, quais são realmente os critérios, tá? Mas falando aqui rapidamente, são critérios utilizados por questão de postura, proceder. Existem alguns pré-requisitos para que esse preso tenha ali um cargo, né? Vou colocar aqui aspas. Ele vai ter um cargo de condução, um cargo de responsabilidade, então ele se torna um líder dentro do núcleo do setor, que é a espinha dorsal da cadeia, né? O setor acaba ajudando a fazer ali toda a dinâmica do dia a dia do sistema prisional, e isso não muda numa penitenciária, né? A mesma pegada que acontece no CDP quando se trata de setor, ela também se aplica na penitenciária. Então esse é um grupo de líderes dentro da penitenciária. Outro grupo também de líderes que tem dentro da penitenciária são aqueles que a gente chama de esportistas. São presos também que estão dentro dessa linha de liderança, que vão cuidar dos eventos, vão organizar, por exemplo, o futebol, vão organizar ali algumas atividades que acabam acontecendo dentro da prisão. Então, basicamente, são esses dois blocos de liderança que tem dentro da prisão, falando especificamente do estado de São Paulo, porque pode acontecer uma diferença, né? O Brasil tem algumas diversidades de organizações criminosas, então pode ter ali uma diferença dependendo do estado, beleza? E é claro que também existem algumas cadeias que não tem setor, que não tem esporte, tá? Mas tudo isso a gente vai tentar gravar, explicar dentro desse universo prisional. Eu gosto de fazer essas ressalvas justamente porque tem pessoas às vezes que comentam aqui abaixo: ah, mas eu vi uma cadeia que é diferente. É claro, por isso que eu digo que pode acontecer algumas multações. O que eu passo para você aqui são as regras gerais, sempre levando em consideração também que existem sim as exceções. Mas vamos entender o passo a passo aqui. O que acontece? Muitas vezes no CDP, que é um centro de detenção provisório, o preso que normalmente assume essa liderança é o preso reincidente. Mas também dentro do universo do CDP, que já tem playlist aqui no canal explicando a dinâmica de forma completa, pode acontecer que o diretor separe o preso reincidente do preso primário. E quando o cara tá ali vamos dizer assim, no pavilhão do réu primário, a seleção ela fica um pouco mais difícil. A regra basicamente é como? Se o preso ele faz parte de uma organização criminosa, ele já vai diretamente para o setor. Ele já é líder no automático. Agora vamos imaginar uma situação aqui, que eu já mesmo presenciei, que aquele pavilhão não tinha nenhum membro de organização criminosa. Pô, Arquimedes, como assim? Não tinha nenhum membro? Não tinha. Porque todas as vezes que o cara chegava, por exemplo, e sabia que ele era faccionado, o diretor pegava esse preso e já mandava ele de bonde. Tipo, tem alguns diretores que falam: mano, esse preso não vai ficar aqui, e já colocava, a gente fala, né? Coloca na lata e manda embora. Aí nesse caso, né, falando aqui do CDP para fazer a transição para penitenciária, nesse caso específico, aí vai depender muito da consideração que o cara tem, por exemplo, no mundo do crime, para saber se ele realmente tem visão, para saber se ele sabe desenrolar numa ideia, para saber se ele tem uma personalidade, enfim, não é qualquer, né, vou usar uma expressão aqui, não é qualquer Zé Ruela que vai fazer parte do setor. Eu já presenciei Zé Ruela indo pro setor? Já presenciei, porque muitas vezes o cara parece ser 1000 grau, ter uma visão 1000 grau, mas na dinâmica ali era um puta de um Zé Ruela. Já na penitenciária, a questão fica um pouco mais, digamos assim, mais fácil de você conduzir. Por quê? Porque o cara já passou por todo esse processo, né, de CDP, ele já vai mais maduro pra penitenciária. Então na penitenciária, como já tem presos ali, tipo, tá cumprindo apenas 5 anos, 10 anos, ali já existe uma estrutura mais
sólida, né, digamos assim. Então, quando a penitenciária tem isso, né, enquanto o CDP é algo muito rotativo, na penitenciária você tem presos ali que pelo menos já estão 2 anos, 3 anos naquela unidade, então o ritmo ele tá mais consolidado, se assim eu posso dizer. Então essa alternância, por exemplo, de liderança demora um pouco mais, diferente do CDP, que o CDP, como tem essa questão de variação, de bonde, transferência, condenação, existe uma mutação da estrutura desses líderes, da estrutura do setor, né, do que numa penitenciária. Então, basicamente, também dentro das penitenciárias, o processo de seleção é basicamente igual ao que é feito dentro do CDP. Se o cara faz parte de uma organização criminosa, no automático ele já vira líder ali daquele pavilhão, daquela penitenciária. E sempre fica aquela pergunta, né, um grande mito que eu gosto sempre de deixar muito claro para você. Pô, o cara que chega lá, o réu primário, ele é obrigado a integrar uma organização criminosa? Em São Paulo eu posso falar com bastante tranquilidade. Não. O cara não é obrigado. Ah, mas se ele não fizer parte dessa organização criminosa, ele vai sofrer, vai apanhar, vai ter problemas lá? Mentira, isso não acontece nas unidades, quase todas as unidades do estado de São Paulo, salvo algumas exceções. É bom deixar isso claro, porque existe muito mito a respeito dessa questão, tá? Vamos tratar aqui a questão do ponto positivo. Qual que é o ponto positivo do cara fazer parte de uma liderança? O ponto positivo é que ele vai ter ali os baba-ovo, vai ter os bajuladores que vão ficar ali, tipo, né, mano, tratando o cara como se ele fosse o rei da quebrada, né, mano, o rei daquele pavilhão. Existe muito isso, é nojento, cara, de você observar essa questão dos bajuladores, né? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, mas ele tem esse benefício. Normalmente nas celas do setor eles têm ali entre aspas, um privilégio da cela ser mais vazia. Então vamos imaginar ali que numa penitenciária o barraco ali, a cela tem 20, 25, já na cela do setor vai ter 10, no máximo 15, tem um esvaziamento, né, na cela deles. Ele também vai ter o ponto positivo de poder também tá praticando as atividades do cotidiano, entregar boia, tá um pouco mais solto. Então tem assim os pontos positivos. E um ponto positivo para muitos presos é realmente essa questão ligada ao ego, né, cara? Tem muito cara que entra numa organização criminosa, nem é tanto porque ele acha que vai ter algum benefício assim no sentido de ganhar dinheiro ou poder e tal, é muito mais ligado ao ego. Ele quer um título, né, mano? Ah, eu quero ter, vamos supor, né, mano? Eu quero ser reconhecido por ser isso. Eu acho isso bizarro, mano, porque o cara precisar de um título externo para se sentir validado é uma questão de caráter do cara. O cara precisa realmente trabalhar um pouco mais a sua autoestima, né, mano? É a mesma coisa, você precisa de um título para você se sentir importante. Não, você tem que se sentir importante pelo que você é, pelos seus princípios, pela sua característica humana. Não que o título não seja importante. Por exemplo, eu me formei em Direito, eu tenho ali as minhas graduações, né? Então, me tornei um advogado. Esse título é importante? Claro que ele é importante. Ele traz valor para minha personalidade? Lógico que traz. Mas eu não preciso dele para ser validado. Tipo, para mim é irrelevante. Me formei, me capacitei, sou escritor, sou palestrante. Beleza, mas isso não pode ser uma situação que vai validar a minha personalidade, entendeu? É só um aditivo. Mas existem muitos caras, principalmente no sistema prisional, que lutam diariamente para integrar uma organização criminosa, porque ele precisa ser validado por isso. Então é um cara que realmente tem o ego muito inflamado e tem muito desses caras no sistema prisional. Arquimedes, existem pontos negativos? Existe, e existe bastante. Por exemplo, a questão do cara ser transferido. Esse é o ponto mais pesado negativamente. Por quê? Vamos supor que o cara tá ali numa penitenciária onde o acesso à visita, vamos supor no caso da família, é melhor, né? Então ali tá 50 km, 30 km, aí depende, né? Mas o acesso da visita fica mais favorecido por questões de distância. Por ele fazer parte da liderança, ele está constantemente em risco de ser transferido, de tomar um bonde, né? E aí, esse bonde pode ter uma variação aí de 200 km, 300, 500 km, que trará uma, digamos assim, uma dificuldade para a família se manter mais presente na visita. Outro ponto negativo é que ele vira como se fosse um para-raio de sindicância, né, mano? É como se a sindicância fosse algo muito presente na vida dele. Sabe por quê? É simples.
ele tem que estar conduzindo muita ideia, ele tem que estar conduzindo os problemas, ele tem que estar ali na linha de frente da cadeia. Se estourar algum BO, quem que vai responder? Normalmente responde esses líderes, e responder isso seria o quê? Responder uma sindicância, perder muitas vezes um benefício, às vezes o cara está muito próximo ali de montar o semiaberto, acaba atrasando um ano por conta da falta que ele acabou sofrendo, entendeu? Então tem muita coisa que acontece no universo ali do dia a dia, do cotidiano, na forma administrativa, que pode trazer graves prejuízos para essa liderança. Tá gostando do tema de hoje? Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso fortalece muito a nossa missão, tá? Deixa o like, deixa seu comentário e, é claro, se inscreva no canal, ative as notificações para que você fique por dentro de todas as novidades aqui do canal. Então, trabalhando essa questão do ponto positivo e do ponto negativo, é importante também entender que existe uma responsabilidade muito grande. Muitos caras acabam entrando para a organização criminosa, ou até mesmo para essa liderança dentro da prisão, sem ter noção e dimensão do que é a responsabilidade de estar ali naquele corpo da liderança, né, cara? É muito complexo, porque se, por exemplo, tiver uma questão de rebelião, se tiver algo muito delicado para acontecer, eles terão que tomar atitude. Então a responsabilidade é grande. Se ele, de repente, conduzir uma situação de forma equivocada ou pautada na emoção, tomar uma decisão isolada, uma série de dinâmicas, né, que ele, de repente, possa, digamos assim, julgar de forma errada, vai pesar muito para ele. E esse peso pode ser ele ser excluído da liderança, ele ser visto no sistema prisional como um cara sem visão, um cara que, a gente falava, né, bateu a nave, ou seja, um cara que não teve ali capacidade de conduzir tudo aquilo de forma séria, com essa responsabilidade, e depois ele é taxado como um cara sem visão. Ele fica passando o tempo dele na prisão como um cara mais desqualificado, digamos assim, né, meu? E isso é triste, hein, mano, pro cara que tá cumprindo pena. Aquele cara que parecia todo mil grau, tava na liderança, conduzindo ideia, tava lá realmente, né, meu, desenrolando, de repente ele é sacado, né? Essa era a expressão usada. Ele é retirado daquela liderança, os presos começam a olhar e falar, ixi, aquele cara é sem visão, foi sacado. Acaba quebrando todo aquele nome que ele tinha construído quando ele era um líder, por exemplo, lá na prisão. Quer conhecer mais a fundo as histórias? Eu quero recomendar a leitura do meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. Se você quiser, temos na versão física e na versão em e-book, que é o livro digital. Aqui abaixo na descrição, dentro do meu site, arquimedesnicastro.com.br, você pode adquirir, e aqui você vai conhecer histórias profundas, grandes reflexões do universo prisional com uma outra perspectiva. Vale muito a pena você conhecer a história de Lodebar. Se você é meu leitor, comenta aqui o que você achou da história Lodebar, para a gente poder realmente fazer uma resenha depois sobre esse trabalho. Lembrando também que eu tenho aqui a área de membros do canal, e dentro da área de membros do canal eu estou gravando capítulo por capítulo, falando, comentando. Tá muito legal. Se você quiser se tornar membro do nosso canal, não se esqueça também de fortalecer a gente nessa questão, tá bom? E só para finalizar o vídeo de hoje, eu falei aqui para você no início que existem esses dois blocos, que seriam o pessoal do setor e o pessoal do esporte, que são os líderes das unidades prisionais. Mas também existe um personagem que é conhecido como o Jet, né, o ponteiro daquela unidade. Então o ponteiro é como se fosse, vamos tentar trabalhar assim, né? Tipo, tem o TJ, Tribunal de Justiça, tem o STJ ali, que são alguns ministros, e tem o STF. É como se o Jet fosse o STF, que responde por toda aquela unidade prisional, que também é um líder muito importante nesse conjunto, né, nesse universo do sistema prisional. Esses são os líderes da prisão. E aí, você sabia? Conhecia? Comenta aqui abaixo, porque o seu comentário sempre é muito importante. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Quero recomendar para você assistir a nossa playlist completa sobre a penitenciária, que está passando aqui agora. É só você clicar que está tudo organizado dentro de uma linha do tempo. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!